Boa noite, queridos. Muito empolgado com estes acontecimentos e hoje eu quero compartilhar aqui com você o meu parecer sobre o depoimento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O que todos estão comentando é porque ele ficou em silêncio. Isso me faz lembrar muito o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi a julgamento, ele procedeu da mesma forma, ficando em silêncio. Eu pergunto por quê, meus queridos? Se você olhar o slogan da candidatura de Jair Bolsonaro, ele é o seguinte: é um versículo bíblico de João: Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Se você é um estudioso da Bíblia, sabe que esse trecho bíblico se refere aos ensinamentos profundos e poderosos de Jesus, que esses ensinamentos não eram passados para aqueles que não criam nele. E mesmo aqueles que criam nele, mas não se tornavam discípulos, não recebiam esse conhecimento mais profundo, do qual ele passava somente aos seus discípulos através de parábolas, através das parábolas. Inclusive, um dos seus discípulos perguntou para ele por que que ele falava tanto em parábolas, por que que o conhecimento não chegava às demais pessoas? Porque nem eles, os discípulos, entendiam direito as parábolas. Mas aos que se tornaram discípulos, ele revela os seus segredos mais profundos, os segredos da sua fé. Ele revela os segredos do reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdade, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Todo filho de Deus sabe muito bem disso, porém a verdade a gente só pode conhecer através de um relacionamento. A gente conhece as pessoas através de relacionamento. Somente aquele que tem um relacionamento profundo com Cristo Jesus conhece a verdade. E, na minha opinião, Bolsonaro mostrou conhecer a verdade, mostrou ter um relacionamento com Cristo Jesus. E da mesma forma que Jesus ficou em silêncio em seus dois julgamentos, assim também Bolsonaro ficou em silêncio. Por quê? Porque a verdade, ela não precisa de defesa. A verdade, ela jamais precisará de defesa. Ela é a verdade, meus irmãos. Quem precisa de defesa, quem precisa se defender, são aqueles que fizeram coisas erradas, são aqueles que roubaram, são aqueles que mentiram, são aqueles que transgrediram a palavra do Senhor. E falando em palavra do Senhor, vemos também essa semana uma grande ofensa ao povo de Israel. Meus amados, Israel é o povo escolhido por Deus, os judeus. E sabemos que desde Abraão, para aquele que estuda um pouquinho a Bíblia, sabemos que existe uma profecia de Deus muito poderosa que diz: aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, meus irmãos. Quando o atual presidente, o Luiz Inácio da Silva, fala mal de Israel e compara Israel a Hitler e as atrocidades que foram feitas no Holocausto, ele está amaldiçoando Israel, está tirando a honra, está desonrando esse povo. E segundo a profecia de Deus, eu nem quero falar maledicência, tá? O que nós sabemos também, meus irmãos, é que lá no livro de Apocalipse, também escrito por João, diz que virá um líder de âmbito mundial e que vai pregar uma falsa paz por todo o mundo. Vai enganar o mundo inteiro. E somente depois de 3 anos e meio será descoberto. Será descoberto, chamado de anticristo. Porque ele vai perseguir intensamente os judeus. E todos saberão que esse que prega a paz é um falso Messias. Então teremos muita morte, muita perseguição, pois o evangelho do reino será pregado a todo mundo e somente então chegará ao fim. A Bíblia diz que Jesus Cristo descerá dos céus para que possamos entrar no milênio, aonde reinaremos com ele por 1000 anos. É chegado o milênio.
Satanás será aprisionado por 1000 anos. Se você quer saber mais sobre Apocalipse, eu sugiro muito que você dê uma espiada no meu treinamento, denominado Treinamento Avançado de Apocalipse, aonde você verá todas as profecias, aonde você conhecerá toda a história da Bíblia, o Apocalipse todo organizado de forma sucinta e assertiva para você, mostrando a realidade no qual todas as coisas estão fechando perfeitamente com o que está escrito nas Escrituras. Se você tem interesse nisso, me chame no privado. Eu vou ficando por aqui para não tomar muito seu tempo. Que Deus abençoe e que tudo na sua vida seja abençoado enormemente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.